E aí, quinto ano! Tudo bem com vocês? É o seguinte, como eu falei para vocês, a aula dessa semana vai ser sobre a macaxeira, algumas curiosidades, algumas coisas bem legais, várias coisas bem legais. E eu estou aqui na sala de aula porque é melhor para a gente fazer a filmagem, porque lá embaixo está com muito barulho e aqui na sala está bem tranquilo. Antes da gente começar, eu vou falar duas coisinhas para vocês. A primeira é que tudo que eu vou falar agora, tudo que eu vou falar nessa aula, eu vou fazer um texto e vou deixar anexado para vocês. Para, enfim, ajudar, auxiliar vocês e tudo. A aula de hoje vai ser só curiosidades, vão ser coisas falando sobre a macaxeira, histórias, entendeu? Não vai ter muita, vai fazer muita coisa específica não, são algumas historinhas, né? E também a segunda coisa é que eu vou falar para vocês, toda vez que eu falar nativos, a gente vai lembrar que são os nativos são as primeiras pessoas que estavam aqui no Brasil, que no caso a gente popularmente acaba chamando de índios ou de indígenas. Mas esse termo, eu fazendo as pesquisas, eu vi que ele é um termo muito genérico, que não é um termo apropriado do ponto de vista da ciência enquanto, da história enquanto ciência. Então, toda vez que eu falar nativos, lembre que é a primeira população que estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Entenderam, gente? Então, vamos começar. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles foram conhecer as tribos e tudo e tal. E o primeiro contato que eles tiveram com essa população, eles acabaram vendo dois tipos de alimentos, que no caso era o cará e o palmito. O palmito a gente deixa para lá porque a gente não está estudando sobre isso. Então, vamos falar sobre o cará. Quando eles olharam para o cará, eles falaram que aquilo era inhame. Eles não sabiam a diferença e colocaram, e aí ficaram, cará, macaxeira, inhame. Eles colocaram tudo no mesmo bolo e deram, é inhame. Um tempo depois eles foram percebendo que houve uma diferença. Por quê? Eles acabaram trazendo os escravos da África para cá, e esses escravos, eles trouxeram inhame. Porque o inhame é de lá, então o inhame não é brasileiro. O cará e a macaxeira são brasileiros. E aí quando eles trouxeram o cará para cá, ou o inhame para cá, para o Brasil, ou eles perceberam que os escravos não comiam cará e os nativos não comiam o inhame. E aí foi quando eles começaram a perceber a diferença entre macaxeira, cará e inhame. O inhame foi introduzido aqui no Brasil através dos escravos de São Tomé e Cabo Verde, que são ilhas que ficam na África, né? E além disso, eles vieram também o coco e o arroz. E e a cana, claro, né? A cana principal. Então a cana, arroz e o coco. Eles vieram introduzidos da África para cá para o Brasil. E o inhame, né? O nome dele, inhame, ele vem de inhã. Esse inhã significa no dialeto lá deles, esse inhã, ele significa comer. Então, inhã. Aí com a colonização, com a mistura das línguas e tudo e tal, inhã, inhã, até chegar em inhame. Então essa palavra inhã, ela significa comer. Outra curiosidade também bem interessante, né? A mandioca, depois que eles descobriram, os portugueses perceberam essa diferença e tudo e tal, eles perceberam que a mandioca ela é uma coisa muito, muito, muito forte no Brasil. E aí a gente tem um problema. Por que eu estou falando mandioca e não macaxeira? Porque mandioca ela é o principal. E aí deles a gente vem as outras espécies e variedades dentro da mesma família. Por exemplo, no mundo inteiro existem 100 espécies, né? 100 espécies de mandioca. Desses 100, 80 são brasileiras. E dessa variedade, você tem a macaxeira, que é a nossa, que também é chamada de aipim. Aqui. Então, falou aipim, falou macaxeira é a mesma coisa. Falou mandioca, já é outra espécie. E aquela espécie plantada na época do período colonial, ela ainda é encontrada hoje aqui no Brasil, mas ela só é encontrada numa região do Mato Grosso. E o nome dela é chamado de braba. Braba.
essa espécie braba era aquela, a mais próxima, né? Porque teve os anos de evolução e tudo e tal, mas a mais próxima do período colonial consumida no Brasil inteiro era a braba, pelos nativos. E aí, a mandioca, a macaxeira, a farinha delas, né? Que vieram o beiju, a tapioca, né? Que são tipos são feitos a partir da farinha delas, né? Isso é uma coisa tão forte na nossa cultura, que principalmente a cultura dos nativos, né? Que ela assim, tem três histórias engraçadas, né? Os três primeiros governadores gerais do Brasil, né? Isso vocês vão entender mais na frente, né? Nas aulas de história, que era o Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Pronto, os três primeiros governadores do Brasil, né, os governadores gerais do Brasil, que eles estavam na Bahia, eles tinham aquela influência, né, por conta de Portugal e tudo da Europa, mas eles nunca gostaram de comer o pão. Aquele pãozinho que a gente chama de pãozinho francês, ou pãozinho de trigo. Pois é, que hoje é muito forte na nossa cultura. Naquela época, esses três governadores, eles não gostavam de comer o pão. Então, de manhã, eles comiam o quê? A tapioca ou o beiju. E aí, para quem não sabe, a tapioca é aquela mais sequinha e o beiju é aquela molhadinha no leite de coco, né? Mas elas são feitas, no período colonial, elas eram feitas de duas formas diferentes. Hoje o processo industrial é outro, né? E a outra história, ela aconteceu em 1614. Aconteceu ela no Maranhão, quando saíram vários caçadores, né, enfim, caçar e trazerem a caça, né, para poder alimentar essas coisas. E aí a história conta que eles ficaram felizes da vida porque conseguiram a caça, mas ficaram muito tristes porque acabou a farinha. Tem essa frase explicada em documentos, né? E uma outra história, né, também essa daí, ela já eu acredito que seja uma lenda, mas ela é de 1849, que fala de um nativo que se perdeu na mata, e aí ele ficou 10 dias e não comeu absolutamente nada, mesmo sabendo caçar, mesmo conhecendo as frutas, mesmo conhecendo tudo, ele ficou 10 dias sem comer, porque não tinha farinha. Então, esse traço da nossa farinha é uma coisa muito, muito, muito forte. Inclusive, tem essa característica dizendo que comida sem farinha não é comida. E se a gente for perceber, a farinha tá inclusa em muita coisa, essa farinha da mandioca, porque ela vai, como eu falei, da tapioca, do beiju, da farofa, do churrasco, por exemplo, se a gente for para o sul do país. Entendeu? Se a gente for para o norte, aí ela vira aquela farinha que faz se eu não me engano, o tacacá, que é um prato com peixe, não tenho certeza dessa informação. Aí são só coisas assim, mas eu pesquiso depois e escrevo um texto para vocês. Então tem coisas assim muito interessantes. Outra coisa que eu descobri fazendo essa pesquisa é que, por exemplo, a gente costuma falar que, da roça. Da roça, a roça é isso, a roça é aquilo, a roça é aquilo. Da roça como se fosse uma coisa do interior, da zona rural. Mas a roça, ela vem da palavra de roçado. E o roçado é do plantio exclusivamente da macaxeira. Com o tempo foi indo, então eu fui colocando da roça, do milho, da cana-de-açúcar, enfim, de várias plantações. Mas a roça vem de roçado da macaxeira. E outra coisa também muito, muito, muito interessante, que essa também eu descobri nessas pesquisas, é que a plantação da macaxeira, ela ocorre também parecida com a plantação do milho, né? Que a gente faz a plantação do milho em março e colhe em junho para fazer a comemoração da festa junina ou do São João, que é a referência original, né? Mas ele também acontece isso com a macaxeira. Então, eles plantavam isso em janeiro e aí iam colher em agosto somente do outro ano, que era chamado exatamente da roça velha. Mas a colheita mesmo da macaxeira, ela acontecia isso, ela plantava em janeiro e colhia em agosto do outro ano. E aí, se ela fosse colhida em agosto do mesmo ano, ela era conhecida como roça nova. Então, essa roça nova, por conta da colheita mesmo e tudo, é o que a gente consome. Então, a gente não consome a roça velha. O cultivo da macaxeira que a gente pega é de 6 meses, 7 meses. Então, se ela é plantada em janeiro, ela é colhida em agosto, né? A gente plantou
em começo de março, né? Então, em março a gente vai acabar colhendo um pouquinho depois, talvez quando vocês voltarem, né? Mas a gente pode também deixar uma daquelas macaxeira lá e ver o que vai acontecer ano que vem quando vocês estiverem no sexto ano, né? Nada impede da gente fazer esse teste, né? Então, turminha, tudo isso que eu falei agora, como eu falei para vocês, eu vou fazer um texto e vou anexar para vocês, que fica lá mais detalhado, mais fácil de vocês organizarem. Outra coisa, a atividade dessa semana vai ser uma pesquisa que vocês terão que fazer sobre a lenda de Mani. E eu vou dar só uma dicasinha, né? Mani é uma lenda, né? Indígena, acabei de falar, indígena não, nativa, desculpa. E aí essa lenda, ele fala do mani. Mani, mandioca. Mani, mandioca. A junção das duas palavras. O sufixo oca, de mandioca, manioca, esse oca, ele é oca dos nativos, a oca onde eles moravam. Entendeu? Então é manioca. Então o nome mandioca vem de casa do Mani. Procurem essa lenda e mandem pra mim. Tá bom, turminha? Então, aquele abraço!